Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes. E hoje eu estou aqui com ele, não diferente, amigo, host, expert no assunto, Carlos Guerra. Fala pessoal, fala Lucas, Juliene. Lucas, os episódios têm tomado uma proporção bem legal, né? Prova disso é a honra que a gente tem hoje de gravar com a Juliene, que espera aí em salame. Esse episódio vai ficar legal, hein? Assista até o final. Vai ficar legal. Então, antes, como vocês sabem, nós temos um patrocinador. O patrocinador ele acaba sendo maior do que o podcast. O podcast é o primeiro podcast do Brasil. O patrocinador ele tem que ser maior. É a Carne, a primeira inteligência artificial do mundo, treinada e desenvolvida para resolver os seus problemas do dia a dia de uma maneira muito rápida. Basicamente, ela funciona como uma conversa do WhatsApp. Já usou ela, Carlos? Usando todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Ela tira as dúvidas nossas, né? Aqueles assuntos que a gente não sabe, ou aquela legislação que a gente não tem certeza, se mudou, se não mudou, aquele banco de dados. Ela chega e esclarece nossas dúvidas técnicas, ela dá sugestões de formulação. Enfim, é um consultor online ali no WhatsApp que você tem para utilizar 24 horas por dia. Então faz isso, adiciona o número da Carne aí que está em algum lugar aqui do descritivo desse vídeo e faça o teste, faça uma pergunta. Testa lá a Carne. Carne, revolução inteligente no frigorífico. E hoje, olha só, vou apresentar aqui ela, tá aqui com a gente. A gente tinha esperado muito por esse tempo. Dá uma olhada. Engenheira de alimentos, formada no Instituto de Mauá de Tecnologia, mestre em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, mais de 20 anos de experiência na indústria de ingredientes e gerente de desenvolvimento de produtos e vendas técnicas na Global Food. Ju! Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Muito legal, realmente é de vários podcasts que a gente já gravou, a gente sempre tenta trazer quem é a maior referência nesse assunto no país. Então a gente procura trazer essas pessoas aqui para conseguir compartilhar ao máximo as informações, para trazer insights, para trazer a parte técnica, para trazer tudo aquilo que o pessoal tem dúvida, tudo aquilo que você não encontra às vezes em livro, talvez, acho que vai encontrar algumas coisas, a maior parte das coisas vai encontrar, mas realmente é um prazer receber. Obrigado por ter se deslocado até aqui para gravar com a gente e expectativa muito alta para esse episódio. Nós vamos falar sobre salame. Então, basicamente, acho que vale a gente fazer um apanhado geral, entender do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de legislação. Basicamente, a gente sempre faz assim: como é a legislação, o que é o produto, como que faz, problema que a gente tem. Basicamente, essa vai ser o racional que a gente vai seguir aqui. Então, salame. O que é salame do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de legislação? Faz um apanhado pra gente. Na verdade, salame aqui no Brasil, a gente é um embutido cárneo, praticamente 100% de carne suína, ou pode ser uma mistura de carne suína e bovina, gordura, fermentado, maturado, dessecado. Salame é isso aqui. Mas a técnica salame pode ser feita com outras carnes, como pode usar carne de aves, carne de cabra, carne de, sei lá, outras carnes, de carne de cavalo. Mas aqui no Brasil usa-se somente carne suína ou uma mistura de suíno e bovino e sempre usa gordura suína. Mas a técnica do salame de fermentar pode ser feita com outros tipos de carnes também. Olha só, eu até pulei um pedaço que mostra que eu estou ansioso. O salame é um produto muito consumido lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, né? E é uma tradição nossa, sempre tem uma bebida no podcast, eu estava pulando essa etapa. Temos aqui um chimarrão, que é o que o pessoal consome lá, mas temos aqui também cerveja. Carlos, por que nós estamos bebendo essas coisas que eu me antecipei? Não, primeiro porque a gente gosta, né? Tá bebendo uma cerveja para desinibir. Quem nunca tomou uma cervejinha com uma porçãozinha de salame ali? Será que pode jogar limão no salame, hein? Então, isso é... Pra mim, assim, salame é um produto super tradicional, assim. Pra você comer ele puro, uma fatiazinha assim, coloca na boca e você sente todo o sabor, o que ele traz essa mistura da gordura, da carne, um pouquinho do defumado, quando é defumado e tal. Se você coloca um limãozinho em cima, você põe no pão com requeijão e cola a fatia do salame, é desrespeito com a indústria, assim, porque eles tentam entregar para o consumidor um produto sensacional, que, sei lá, tem
60, 90 dias de maturação, pô, o cara se esforçou para deixar aquilo perfeito. E aí, você mascarar todos esses sabores que se desenvolveram com o tempo, não é legal, né? Então, assim, eu sempre falo, salame não é um salgadinho que você come no carro sem prestar atenção. Eu gosto de prestar atenção, de saborear cada fatia, de ver que o salame X tem um perfil, o salame da fábrica Y tem outro perfil, porque ele é um produto único, né? Ele é sujeito a tantas variações que às vezes eu acho que o produto feito da mesma indústria em fábricas diferentes tem perfis sensoriais diferentes, porque ele sofre influência do clima, a matéria-prima. Então, ele é um produto único, assim, que merece todo o respeito. Por isso que eu gosto de comer o salame, a copa, assim, como se fosse uma coisa especial. Sem limão. Sem limão. Ele já tem uma acidez ali natural da fermentação, né? Então tá bom, pra que você vai colocar o limão? A não ser que o cara fez aquele salame ruim, né? Que ficou... Aí é melhor tacar limão, colar no requeijão e no pão e beleza, é verdade. Então, mas assim, a gente começou no tema e é meio que uma incógnita pra grande massa brasileira o processo de fabricação de salame. A gente escolheu o chimarrão porque aqui no Brasil, se pegar a população, primeiro porque a convidada gosta bastante do Rio Grande do Sul ali, da região sul do país, e quem faz salame aqui? Qual região que produz salame? Quem sabe fazer salame? É mais a região sul, né? E assim... E se pegar, quem sabe preparar uma cuia de chimarrão? Eu não sei, você sabe? Vou misturar, vai fazer um chá todo misturado, não vai ficar legal. Então, assim, é um tema que o conhecimento cultural está muito ali no sul. E muita gente pergunta, por que na Europa, por exemplo, a gente vai para lá, o cara produz salame, está pendurado lá em qualquer charcutaria, em qualquer loja. Aqui no Brasil a gente faz, não dá certo, tem que ter certas condições controladas. Quais são as particularidades? Mas lá do início, como que faz salame? Como que é o processo? Como que começa? Quais são as particularidades? Vamos decorrer em cima desse tema aí bastante. Ensina pra gente. O bacana do gaúcho, eu acho que o gaúcho gosta muito da tradição. Então, da mesma forma que preparar o seu chimarrão de manhã traz assim essa ligação nossa com a terra, a mesma parte tradicional é produzir o salame. Então, os imigrantes italianos e alemães, quando chegaram no Rio Grande do Sul, se você for ver a origem do salame, na verdade o salame surgiu como? Os legionários romanos, eles tinham que carregar um suporte de carne durante as guerras, durante suas andanças pelo mundo, blá blá blá. E daí eles já desenvolviam essa técnica de fermentar e salgar os alimentos para fazer com que eles durassem mais. Então, eles já tinham essa técnica do salame naquela época. Então, era um jeito deles levarem um pedaço de carne em formato de salame, que fosse seguro para ser consumido e durasse vários dias na temperatura ambiente. Então, começou assim. O norte da Europa, ali a parte da Alemanha e tal, o que eles fizeram? Eles usaram muito a defumação, porque a defumação ajudava a conservar o produto. E no Mediterrâneo, mais na Itália, o que eles colocavam? Eles embutiam esse salame e colocavam nas caves. E aí em vez de defumar, eles não defumavam, eles colocavam nas caves e cobria com penicillium. Então eram duas formas diferentes de conservação, porque quando na Itália, por exemplo, que é mais o típico italiano, cobria com penicillium, outros mofos não tomavam conta, porque o penicillium já tomava conta da superfície. Ao contrário o típico alemão, que defumava, e aí o mofo não vai em cima do salame quando você passou pelo processo de defumação. Quando essa imigração italiana e alemã foi para o sul do Brasil, o nosso salame é uma mistura dos dois. A gente tem um salame italiano que é defumado. Então, o salame brasileiro, ele tem uma característica brasileira, que é essa mistura dessas duas culturas. E virou essa tradição. Então, grande parte do salame produzido no Rio Grande do Sul é defumado com características de italiano. Então, ele não tem o penicillium. Ou, muitas vezes, eles conseguem defumar e ainda ter um mofo que cresce por cima. Ou tem outros que tentam não defumar e usar só o penicillium, mas o Rio Grande do Sul uniu essas duas técnicas. Então, outra coisa importante,
O salame italiano, eles usam mais a misturadeira. E na técnica alemã, eles usam mais o cúter. Então, aqui no Brasil, usou mais a misturadeira, foi mais essa parte da técnica italiana, com a defumação alemã. Então, tipo, é um mix, assim. Então, se você for comparar o salame do Brasil, é diferente do salame da Europa por causa disso. Sim. E, para começar, como que eu escolho a carne? Vou começar lá na formulação. Como que eu vou formular um salame? O que eu escolho? Que características dá uma carne bovina, uma carne suína? Quantos de gordura tem? Tem um que tem mais gordura? Não. Como que eu começo? Eu vou formular um salame. O que é o primeiro passo? Estou com uma folha em branco na mão, quero formular um salame. O que eu tenho que levar em consideração ali? Então, não existe uma regra fixa, na verdade. O salame, antigamente era feito com os restos de carne que tinha, né? Mas depois as técnicas foram se aprimorando e você pode usar, sei lá, 25% de gordura, uns têm mais gordura, outros têm menos gordura, mas na verdade não é esse o ponto mais importante. É, na verdade, você fazer a fermentação, ou seja, conseguir com que o seu salame baixe o pH para que a hora que atingir o ponto isoelétrico das proteínas, você conseguir colocar essa umidade para fora e o salame ter uma segurança alimentar, porque baixou o pH, perdeu a atividade de água, isso é um salame seguro para o consumo, na verdade é isso. A mistura de carnes ali, se é bovino, se é suíno, se é só suíno e quantidade de gordura não é tão rígido. Mas se lá vai ter uma fermentação, então isso me leva a crer que eu tenho que colocar um micro-organismo para que essa fermentação aconteça e que eu tenho que colocar algum substrato para o micro-organismo consumir. Exatamente. Você até perguntou para mim anteriormente se era possível fazer com partes de massadas anteriores. Tipo um pé de cuba, né? Que o pessoal usa em panificação, eles usam massa madre, em pé de cuba em laticínio. Se der possível utilizar isso aí. Antigamente até usavam, só que nunca dava uma fermentação igual. E hoje em dia não tem mais cabimento você usar isso, porque você pode carregar uma contaminação. Então, hoje, há mais de 60 anos, já estão disponíveis os sachês de cultura starter, que você tem uma combinação, normalmente são estafilococcus e lactobacilos, que quando adicionados na carne, eles conferem essa flora positiva e a partir do momento que você adiciona pelo menos 0,5% de açúcar, os lactobacilos têm uma comidinha, tem um calorzinho para poder começar a atividade, e aí do metabolismo do lactobacilos de consumir o açúcar, o carboidrato, ele libera o ácido lático. O ácido lático vai baixando o pH até o ponto isoelétrico da proteína, quando ele dá a informação, joga a umidade para fora. Então, perdendo a umidade, a proteína vai ficando mais firme e o salame vai pegando a carinha de salame que a gente conhece. Então, teoricamente é isso. E por que a gente não tem que, mas é melhor você adicionar um sachê de cultura hoje do que depender da sorte? Porque hoje o suíno vive muito menos do que há 30 anos atrás. Tipo, em vez de o suíno ter, sei lá, 20, 24 meses de vida, ele tem 20, 24 semanas. Então, com muito mais tratamento veterinário e tal. Então, a flora positiva da carne não é a mesma do que a de 30 anos atrás. Então, o fato de você adicionar estafilococcus e lactobacilos, você como repõe aquela flora, que é a própria flora natural da carne, que hoje ele não tem mais por conta disso, por não ser um suíno muito jovem, com muito tratamento e tal. Pode dar certo fazer sem cultura? Pode, só que contar com a sorte, entendeu? Então, um sachê de cultura tem 600 bilhões de unidades formadoras de colônia por 100 quilos de carne. Então, é uma cacetada de micro-organismos bons que você está colocando na carne para doutrinar a sua fermentação de uma forma correta e não depender da sorte, né? Você não vai jogar para a sorte 1.500 quilos de carne. Sim. Então... Olha só que negócio legal. Todos os outros episódios que nós gravamos, micro-organismo sempre foi um vilão. Sempre foi um vilão porque nós falamos de presunto, nós falamos de linguiça fresca, nós já falamos de linguiça cozida, já falamos de metodologia preditiva, falamos de uma série de coisas.
Os micro-organismos sempre foram vilões, porque exatamente pelo mesmo motivo do salame. Porque eles crescem, produzem metabólitos ácidos, né? Por exemplo, o ácido lático, chega mais próximo do ponto isoelétrico da proteína, libera a água que libera na interface produto-embalagem vira um outro meio de cultura, só que quem cresce ali são os deteriorantes. No salame acontece exatamente a mesma coisa, só que nós temos um filtro de micro-organismo. Então você precisa promover uma competição ou diminuir, na verdade, essa competição com uma cultura para que você consiga selecionar os micro-organismos que vão crescer ali. Exatamente. Então, o processo de deterioração ele é exatamente igual ao processo de fabricação de um salame. Sim. Mudando o micro-organismo. E não só o micro-organismo a gente tenta combater, a gente tenta evitar o ponto isoelétrico, porque a proteína justamente perde capacidade de retenção de água, que as cargas positivas e negativas vão se anular. E no salame você justamente quer que fermente para que atinja o ponto isoelétrico para você ter o produto seco. Já você, num produto cozido, por exemplo, você desnatura a proteína pelo calor. No salame você não tem o calor. Tem gente que tenta fazer um salame cozido, né? Mas o salame é um produto fermentado e maturado, né? E aí você falou dos micro-organismos. Os micro-organismos, eles estão numa guerra, né? Então seria que se como você chegasse e colocasse um batalhão de exércitos que você quer que cresça ali para que eles se desenvolvam e produza os ácidos que vão ser favoráveis ao nosso paladar, né? Que vão ser... Mas assim, você falou de lactobacilos. A gente sabe que tem alguns produtos que contêm lactobacilos, né? Por exemplo, leites fermentados, Yakults. E a gente sabe que tem gente que pergunta se dá para fazer salame com Yakult, por exemplo. Posso fazer? Aí eu não estou fazendo, não estou contando com a sorte. Não é fermentação natural com os micro-organismos naturais. Mas também não estou usando o sachê de culturas, que é o indicado. Eu estou no meio do caminho ou não? Ou é pior ainda? Eu estou colocando lactobacilos vivos e fortes, pois né? Não é, a propaganda é tão bonita, né? Então, é verdade. A primeira vez que eu escutei isso, eu demorei até para processar. Eu falei, ai, caraca, como é que o cara foi fazer isso, né? Mas assim, o lactobacilos que está dentro do Yakult, na verdade, ele tá preparado para atender a temperatura do nosso corpo, né? Ele tá num meio lácteo, né? Acho que o Yakult é leite, né? E para atender a temperatura do nosso corpo. Se você vai colocar no salame, na verdade, quando você vai fazer a fermentação, ele está ali entre 25 e 28 graus e não está preparado para o meio cárneo, né? Você concorda que é a mesma loucura você colocar Yakult no salame, que é a mesma coisa você abrir um sachê e vamos tomar um shotzinho de cultura, entendeu? Do envelope da Lallemand, vamos tomar um shot. Preparar um shake ali com sachê. Concorda? O que tá dentro do envelope não vai te fazer mal. Você pode tomar, já tomei, ok. Mas ele não tá preparado para o nosso corpo, entendeu? Ele tá preparado para o meio cárneo. Então não tem cabimento misturar as duas coisas. Aí o cara pode fazer e dá certo uma vez, 2 vezes, na sorte, deu certo, mas não é para isso, não foi feito para isso, da mesma forma que o sachê de cultura não foi feito pra gente tomar. Então, não tem cabimento misturar as coisas, entende? E um sachê de cultura, no final das contas, ele é tão barato para dar toda essa segurança alimentar, trazer todo esse benefício organoléptico, que não precisa você usar o Yakult. Então... Tá esclarecido. Então não vou fazer com lactobacilos casei lá do Yakult. Eu vou fazer com os micro-organismos que são mais indicados para o processo de fabricação de salame. Mas quais seriam? A gente vê ali no sachê que tem alguns micro-organismos ali, muda de marca para marca, uma tem... O que é importante? O que aqueles micro-organismos ali... Por que tem 3, 4, 5 E o pior é que do Yakult é lactobacillus casei, né? E muitas vezes da cultura é o saquei. Então, é tudo igual, é parente, tudo certo, é primo. É primo, Mas são para finalidades diferentes, para meios diferentes, então não tem cabimento. Então, normalmente os sachês de cultura são uma mistura de estafilococcus, estilosos e carnosos e lactobacilos, maior parte é lactobacillus saquei. Tem outras combinações, tem. O estafilococcus serve para quê? Ele participa da atividade redutase, então com sal de cura, com antioxidante, ele vai fazer toda aquela reação e vai dar nitrosomeoglobina, que é a cor do salame que a gente quer encontrar lá. Além disso, o estafilococcus ele também promove todas as atividades proteolíticas e lipolíticas que vão dar o sabor do salame, a característica organoléptica que a gente espera no final do processo. Até no livro tem uma figura bem legal de um salame feito só com estafilococcus. Então, se você usa
aqui até um Staphylococcus forte, você tem uma cor bonita, né? Uma carne sem Staphylococcus tem uma cor esbranquiçada. Então, como o consumidor, a primeira coisa que ele compra é com os olhos, quando você vai escolher um salame, você vai escolher o da cor mais bonita e não o que está muito claro. Então, o Staphylococcus dá isso, é a atividade redutase, que é a cor bonita do salame. E o Lactobacillus, que está junto, normalmente, quando você compra um sachê combinado, ele vai fazer toda essa parte do processo da curva do pH para chegar ao ponto isoelétrico e colocar a umidade para fora. Então, por exemplo, um salame típico da Serra Gaúcha, que é aquele salame mais molinho, que é o salame verde que a gente fala e tal, que nem pode ser chamado às vezes de salame, é linguiça colonial e linguiça de carne suína defumada, que ele é aquele salame mais molinho. Ele pode ser feito só com Staphylococcus, porque você não deseja que perder tanta água, né? Tanto que você vê as senhorinhas no supermercado, elas vão lá, fica olhando, senta lá no supermercado no Rio Grande do Sul, fica olhando as senhorinhas chegar lá no salame. Elas vão lá apertar. O molinho ela pega, o durinho ela já não pega. Então, tipo, é muito característica da nossa região, sabe? Oeste de Santa Catarina também. Senta lá em Chapecó no supermercado e fica olhando as senhorinhas quando elas vão escolher o salame. Elas apertam, molinho pega, se tá muito duro não pega. Então, isso pode ser feito só com Staphylococcus, um sachê simples, mas quando você quer dar corte e fazer um salame fatiado, aí você precisa do Lactobacillus porque ele acelera esse processo e às vezes com uma cultura rápida em 24 horas você já consegue ter esse pH de 5.2 e já expulsou bastante água, aí você só vai para a sala de maturação até ter a umidade final que você deseja. Então, além do Lactobacillus também ajudar nas características organolépticas e tudo, a combinação dos dois dá essa bioproteção que a gente estava falando até agora, que é essa parte de proteger contra outros contaminantes, porque faz essa guerra microbiológica dentro do salame e ele acaba tornando um alimento seguro para o consumo por causa disso. Então, vale a pena você investir na cultura, porque você doutrina a sua fermentação e todas essas etapas para ter um produto final seguro. Tá. E aí eu pensei na formulação, decidi que eu vou utilizar o sachê ali, que eu vou colocar um açúcar ali para o Lactobacillus, os micro-organismos consumirem e produzir ácido. Aí eu levei para a etapa, misturei tudo isso, levei para uma etapa de fermentação, né? Uhum. E aí tem controle de temperatura, controle de umidade, não? Quais os benefícios, malefícios se eu fermentar mais rápido ou não? Qual é o parâmetro para parar a fermentação? É tempo? O que eu vejo na fermentação? Como que eu sei? Fermentou. Tá bom, posso parar a fermentação e partir para a próxima etapa. Isso. O salame, ele como eu falei, é um produto tradicional, ele tem seu tempo e cada fábrica tem o seu processo e não dá para você copiar o processo de uma fábrica na outra, né? Toda vez que você coloca um sachê de cultura, você tem que prestar atenção sempre em colocar o alimento da bactéria, que é o açúcar, 0,5% é suficiente, e um calorzinho, porque a bactéria precisa de calor para começar a iniciar a atividade. Então, pode ser ali entre 25 e 28 graus, é uma temperatura legal, que é um ponto bom dos dois micro-organismos que estão ali para que eles comecem a entrar em atividade. Agora, se eu falar exatamente, se você usa uma cultura rápida, por exemplo, em 24 horas de condições de alimento e calor, ela já fez a curva de acidificação. Então, se atingindo um pH 5.2, 5.3, você já pode seguir para maturação. Vamos dizer, os lactobacilos já fizeram o seu trabalho. Hoje você falou sobre cultura rápida. Fala um pouquinho mais. Tem cultura rápida, tem cultura devagar? Como é que funciona? Isso, assim, tudo depende da combinação. Quanto mais lactobacilos tem dentro do seu sachê, mais rápida é a velocidade dessa curva de acidificação que vai fazer a queda do pH. Então, por exemplo, se você tem uma fábrica muito cheia e você precisa liberar as câmeras rápido, você pode usar a cultura a seu favor, uma cultura mais rápida, vai fazer com que esse processo acelere e que em 24 horas você consiga mudar de sala esses seus carrinhos. Entendi. E tem algum prejuízo da parte de vista sensorial se eu utilizar uma cultura rápida em detrimento da outra? Igual comida da vovó. Tudo que se acelera... No fogão a lenha é melhor. O fogão a lenha sempre é melhor, né? Então tem uma cultura de velocidade média e tem as culturas mais lentas, que são os salames mais típicos italianos, que são feitos
sem pressa, entendeu? Então você pode ter ali, sei lá, 3 dias de fermentação, ele desenvolve mais sabor, a gordura fica diferente. Então, se você colocar aqui na mesa os 3 velocidades de cultura e experimentar, você vai ver, a mesma formulação, são perfis sensoriais completamente diferentes. Então, por isso que eu digo, às vezes você copiar de uma fábrica para outra, são tantos os detalhes que podem mudar de um salame para outro, que cada salame é único, né? O salame da fábrica A é totalmente diferente do da fábrica B, porque são processos diferentes e qualquer detalhezinho muda essas características organolépticas, então fica outro produto. E é inacreditável a diferença, né? Um curso que nós fizemos lá no Rio Grande do Sul, tinha uma mesa com vários tipos de salame. Às vezes você come um salame hoje, depois você só vai comer um outro salame amanhã, por mais que seja de uma outra marca, você não percebe tanta diferença. Mas quando você vai pegando ali um do lado do outro e vai comparando, é muita diferença, né? Muita diferença. Que tem entre um e outro, e isso tudo está relacionado à fermentação, muito provavelmente. Exatamente, e tem muitos artesanais que depois ainda aplicam o penicillium. Então o penicillium, ele também, quando ele cresce no salame, mesmo que depois ele tire a tripa e venda fatiado e você não sabe que tinha o penicillium durante a maturação, mas ele também, o mofo penetra dentro do salame, então ele acaba fazendo alterações também na carne e na gordura e realçando o sabor. Então, às vezes, você fala, ai, nossa, esse salame tá tão bom, eu não sei por que tá tão gostoso. Ah, mas o cara se preocupou, ele aplicou penicillium, ele cuidou. Depois, você comprou fatiado e nem sabia. Mas, tipo, aqueles 40, 45 dias que o salame ficou lá, teve uma super atenção. Eu sempre falo assim, você faz salame, qual é a parte de dormir tranquilo que você não entendeu? Você não vai dormir tranquilo, porque você tem que ir lá todo dia, ele é um bebê, você tem que cuidar dele, você tem que olhar, você tem que ver se não tem outro mofo estranho chegando, uma contaminação que você depois vai perder o controle. Então, ele é uma coisa que requer um passo a passo, todo dia você tem que dar uma olhadinha nele. Que legal. Por isso que ele é tão único. Pois é, e difícil, né? O negócio parece ser difícil. Mas ele terminou a fermentação, você falou que ele entraria para a próxima etapa, que seria a maturação. Isso. E aí nessa etapa, o que é importante? Aí, na verdade, o mais difícil do salame já passou. É a fermentação. É a fermentação. Se você fez direitinho até ali, que são esses primeiros 3 dias ali do salame, depois ele entra no ritmo e vai. Então, você só controla o mofo, na verdade, se você deseja o penicillium ou se você não deseja ter nenhum mofo, você tem um artifício ou outro. E daí você vai até a perda de umidade que você deseja, que para um salame italiano ali vai ali uns 35, 40 dias, 45 dias, dependendo da umidade, dependendo da ventilação. Aí é difícil falar porque cada sala é de um jeito, então às vezes... É igual eu falei, empresas têm as mesmas salas e elas têm diferenças, né, de ventilação, de umidade. O que você nunca pode deixar é secar demais a superfície externa do salame, para evitar daquele anel seco, né? Então, é o olho do cara que está cuidando lá, é o olho do dono que tem que olhar, que tem que ver se está correndo bem, porque depois que passaram esses 3, 4 dias ali, ele já meio que segue sozinho, né? Mas isso acontece dentro de câmeras ou é o ambiente natural, umidade natural? A gente sabe que na Europa tem condições climáticas que propiciam um bom desenvolvimento, mas você pensa, por exemplo, se vai fazer no Nordeste do Brasil, por exemplo, as condições climáticas são totalmente adversas à questão da umidade relativa, à própria temperatura. Se constrói câmara para fazer isso? Sim, olha só, tanto por isso que eu acho que os salames estão tão concentrados no sul e nada no Nordeste, porque a gordura ia arrançar mais rápido, a própria temperatura, a temperatura ambiente, a temperatura que eu falei, que lá no Rio Grande do Sul eles fazem um fumeirinho, vamos supor, um artesanal faz o fogo, no Nordeste nem precisaria quase fazer fogo, se pendura lá de fora de casa, eu acho, né? Mas... É o que eu digo, esse pessoal daqui do Rio Grande do Sul, eles sofrem com essa variação de temperatura que na Europa não tem tanto, né? Por exemplo, a gente tem dias de calor no inverno e dias de muito frio no verão. Então, o cara, se é um pequeno
que ele depende do fumeiro, ele faz o fogo às 6 da tarde e vai dormir tranquilo em casa, sendo que vai ter uma noite fria e aquela noite, tipo, deu 2 graus, a temperatura do fumeiro baixou. Olha só, e aí, dificuldade. E daí você tinha que estar olhando, por quê? Já atrasou o seu processo. Quando a bactéria não está na temperatura ideal dela, ela fica lenta. Então, aquilo que ficaria pronto em 48 horas, já não tem mais 48 horas. Você precisa compensar essa hora que ficou de frio depois, né? Agora, lógico, as empresas mais grandes, elas têm câmeras. Então, a câmera própria mantém a temperatura e é outros 500. Mas o pequeno sofre muito com isso. Na Itália, já não, porque as variações de temperatura são diferentes, né? E outra coisa que você falou também, na Itália, eles aceitam mais o mofo selvagem, né? Aqui no Brasil tem esse terror do mofo. E como eu falei... Se der um mofo de cor diferente, eu tenho que ir lá tirar rápido. Tem que ir lá tirar, né? Lavar tudo, secar tudo. Né? Aqui é muito ainda... Nutella. Muito Nutella, exatamente. Mas... Pra gente é difícil falar assim, esse mofo é bom ou ruim. Na verdade, você só vai saber se o mofo é bom ou ruim analisando. E não é uma análise fácil, e não é uma análise que você faz em qualquer lugar, né? Até a gente fez uma análise para um cliente que tinha um mofo selvagem, que dava um sabor legal e tudo, e a gente mandou fazer análise na França, isolamos o penicillium, depois foi para o Canadá e a gente descobriu que era um mofo selvagem, mas que era um mofo selvagem bom. Ele não produzia toxinas, não produzia toxinas e tal. Mas esse cliente, ele tem todo um dossiê, sabe, que foi feito num laboratório super renomado e tal. Mas e os outros? Então, o que a gente tenta dizer aqui no Brasil? Que você sempre tem que dar um start também no ar. Então, se você deseja um mofo na sua câmera, você precisa dar um start com um penicillium conhecido. Depois então, ele vai impregnar ali, vai dominar o ambiente e naturalmente ele vai crescer sempre branquinho. Mas na Itália, muitas vezes, você vê que ele não é tão branquinho, porque ele é selvagem. Quando ele é de laboratório, ele cresce bonito e o esporinho dele é todo branco, ele é lindo, como do queijo camembert, brie que a gente come, né? Mas, então, os clientes aqui, muitos que querem mofo, são obrigados a usar, porque eles não podem depender do mofo selvagem. Da mesma linha do Yakult, vale eu colocar um pouquinho do mofo do brie ali, fazer uma solução e borrifar? Ou é melhor eu comprar uma cultura também com o fungo? Então, normalmente para queijos eles usam Penicillium candidum, que para salame a gente usa mais o Naljuvensis. Sua teoria funcionaria, mas para que não usar um sachê que você já vai ter, né, tudo fácil? Não precisa raspar o queijo. Como não já usar, tá pronto para aquilo, né? Não usar porções das produções anteriores, como se faria com o pão, fazer com o salame, como fazia-se antigamente. Não se faz mais isso. Porque quando você pega um sachê ali também, uma cultura, você sabe, ele tá liofilizado ali, você sabe que realmente vai ter aquela concentração desejada. Quando você pega, às vezes, um Yakult, além dos motivos que você já explicou, você não sabe se as células vão estar viáveis ali, né? Ou se já que fase, se ela está na fase lag, na fase log, ou na estacionária, já está na fase de morte ali. Então você não sabe, você não tem controle daquele. A grande questão é não ter controle, né? Exatamente, controle é a palavra certa. Você precisa ter controle do processo. Você só tem controle do processo colocando algo que você conhece. E algo que você conhece foi de alguém que já estudou e já preparou para você isso. Então não vale a pena o custo, né? O risco de você pegar uma coisa que não seja conhecida. Toma o Yakult, come o queijo, mas compra as culturas para fazer o salame adequadamente. Você fala muito de controle. Qual seria mais ou menos uma faixa para a galera que não sei fazer salame, mais ou menos, quero montar uma câmara de maturação? A gente sabe que a galera tenta montar artesanalmente, né? Pega uma geladeira, bota um umidificador, um desumidificador e coloca lá um termohigrômetro ali para controlar. Você já fez isso? Já tentei. Às vezes deu certo, às vezes não deu. Mas qual seria mais ou menos a umidade que eu evito formar aquela casca? Ou seja, se eu secasse muito rápido. E qual seria a umidade também? Se eu tiver com a umidade muito alta também, eu não vou secar, né? Eu não vou fazer a desidratação. Qual seria mais ou menos o binômio ali, temperatura, umidade, em um processo de maturação? Durante a pandemia,
Muitas pessoas me ligaram e falaram, ai, não, me ajuda, nananã, porque eu usei a adeguinha que eu ganhei de casamento pra colocar uns salames. Eu falei assim, bom, se sua mulher não pediu divórcio porque você usou a adeguinha que ela ganhou pra colocar vinho, pra você colocar seus Tomou salames. vinho quente. Daí eu coloquei aqui no livro, quando eu decidi, várias tabelinhas pra facilitar, pra seguir as temperaturas e umidade. Ó, que legal. Pra ajudar. Aí, se vai dar certo ou não, só os seus olhos que vão dizer. Na verdade, os ajustes, até tá muito seco, você vai ver que tá seco, dá uma borrifadinha de água. Tá muito úmido, dá um jeito de secar, entendeu? Aí é muito o olho da pessoa que tá fazendo. O feeling, né? Tem que aprender. Exatamente, o salame você tem que olhar. É muito difícil de eu falar, a temperatura tal, umidade tal. Pode seguir a tabelinha? Pode, super pode. É um norte. Mas Se eu não sei nada, eu vou começar por alguma coisa dali, né? Mas é a sua observação do dia a dia é que vai te deixar safo pra você falar, pô, tô acertando, agora é assim, vou dar uma borrifadinha de água, eu tô vendo que tá meio seco. É o olho. E perde quanto do peso? Depende do salame, se ele é mais molinho, se ele mais normalmente perde quanto? Se fosse um salame italiano, vai perder bastante, perde uns 40% do peso, com certeza. Por isso que é uma coisa que você não pode colocar um limão em cima ou estragar. É um produto caro. Você está concentrando o produto, está demorando para fazer, exatamente. fazendo os micro-organismos produzirem ácido de forma natural, produzir enzimas. Aí você vai colocar limão? Sacanagem. Ou colocar no pão francês com requeijão, com queijo, não vale, né? Não, aí não é. E nós vimos que, então, você coloca ali o micro-organismo para ele fermentar, para ele abaixar o pH e tudo mais. Parte desses micro-organismos nós ingerimos eles ou não? Os lactobacilos, acho que não, porque na verdade a hora que ele termina de fazer a curva de pH é que ele já fez o seu trabalho. O salame acaba secando demais, perde atividade de água, ele já cumpriu a sua função. E o Staphylococcus, ele vai mais longe, mas dele dá um aporte de micro-organismos bons pra gente, não dá. É isso que eu ia perguntar. Não. Tem como fazer um salame com probiótico, alguma coisa assim? Não vejo cabimento de fazer um salame com probiótico, na verdade. Porque ele já tem baixa atividade de água no final, não vai dar. E fora que, se for para pegar na legislação, ele deve ser alto em sal, alto em gordura. Então, eu acho que não é um produto que combinaria, né? Entendi. Fazer. E aí, falando de problemas, se a gente pudesse elencar aí uns 3, 4 problemas, 2 problemas, que você mais vê que o pessoal tem problema na indústria, que mais sofre, aquela coisa que você fala, eu já falei isso 30 vezes e ainda o pessoal tem problema com isso. Um problema número 1, que é quando a umidade da carne está muito alta. Salame não quer umidade, salame quer perder umidade. Então, às vezes, a umidade da carne está muito alta. Quando você processa essa carne com umidade alta, o que ela vai te trazer? Mais mofo no final, ela acaba extraindo essa proteína quando está na mistura, então acaba formando aquela capinha de proteína no salame que ajuda a fazer o anel seco. Primeira coisa, matéria-prima. Segunda coisa, falta de capricho com os equipamentos. Tipo, as lâminas têm que estar afiadas, tem que estar tudo bonitinho, para que seja um corte e não uma carne mastigada, entendeu? O salame tem que ter um corte bonito. Toda vez que você esmaga a carne, você extrai proteína. Toda vez que você extrai a proteína, você tem um salame de baixa qualidade. No salame eu não quero extrair a proteína, então, durante o processo? Não quer. Mas e como que se faz aquele salame que você fez no cooker, por exemplo? Você fez parte da massa no cooker, extraiu proteína? Não, ele só faz o corte seco. Só faz a parte para ligar os pedaços de carne ali? Não é para ligar, é só o corte. Quem vai ligar é quando baixa o pH. E aí as proteínas se aproximam. Na verdade, esse é o trabalho da cultura, não é o trabalho mecânico que a gente tem numa exatamente. Salsicha, por exemplo, numa mortadela. Tanto que aqui a gente fez, são todas fotos reais do livro, tá aqui, a gente fez essa massa no cúter. E olha como ela é granulada. Você não refina a massa no cúter. Você faz no cúter, mas usa ele como um cortador, como um picador, exatamente. Como um picador. Muito interessante. Então você não chega a extrair a proteína. Não. Então eu imagino que não vai misturar por muito tempo também. Não. Porque o processo de mistura também extrai proteína. Exatamente. O salame é uma coisa que não gosta de muita mistura. Então, no cúter, na verdade, você tira ele e chega a estar granulado, porque você entra com a massa, com a carne ainda mais gelada do que quando você coloca na masseira, né?
E quando você coloca na maceira, é difícil dar exatamente o tempo de mistura, porque ele precisa estar bem misturado, mas não exageradamente para extrair proteína. O que vai fazer essa coesividade da massa é o trabalho da cultura. Porque toda vez que você vai extrair proteína, você cria essa melma, e essa melma, essa extração de proteína, ela faz como se fosse uma capinha, né, em volta entre a tripa e a massa, e essa é a primeira parte que desnatura quando recebe o calor, faz aquele anel seco, e aí você já estragou o salame para sempre, que não tem mais recuperação. É os primeiros dias de cuidado que você tem que ter. Ele impermeabiliza, né? E aí Exatamente. não permite que a umidade saia. Aí o que acontece? O lactobacillus está lá dentro, está consumindo açúcar e tá com calorzinho. Aí que ele vai colocando o ácido lático e vai dando a informação. Coloque a umidade para fora. Só que a umidade bate nesse anel seco e volta. Bate nesse anel seco e volta. O que você cria? Uma fermentação estressada. Você aumenta a atividade de água, que a água já está livre. E aí tanto que você vê que tem uns salames que o centro dele tá até esbranquiçado. De tanto que a bactéria trabalhou e não conseguiu fazer o que era para fazer. Então se você comer bem esse centrinho, você tá super ácido. Você vê que tem diferenças de sabor no mesma fatia de salame, por causa dessa fermentação estressada. Então, esses primeiros dias do salame são os que você mais tem que cuidar. E o último, terceiro item, é querer acelerar o processo. O salame não é um processo rápido. Por mais que você use uma cultura rápida, ele tem o seu ritmo. Não posso colocar 36 graus para crescer rápido ali e acabar a fermentação rápido. Porque a cultura, ela tem a temperatura ideal dela. Se ela tá mais baixa, ela tá lenta. Se ela tá mais alta, ela tá lenta. Ou seja, está atrasando o processo. O salame tem seu tempo. Por isso que ele é tão especial. Você tem que respeitar ele para que ele tenha o resultado final que você deseja. Você tentar acelerar, botar o fumeiro, por exemplo, quem depende do fumeiro, fazer um fogo forte porque vai aguentar a noite toda, vai dar errado. O salame que é defumado, em que etapa a defumação entra? É depois da fermentação? É durante? É antes da maturação? Então, como que faz? Quem usa o fumeiro, como é ali a região nordeste do Rio Grande do Sul, é no fumeiro que a bactéria vai ter o calorzinho. Então, quanto mais rápido você embutir, der a climatização, porque o salame não gosta de choque térmico. Conseguiu ir para o fumeiro, aí ela vai ter o calorzinho, vai consumir o açúcar e vai fazer seu trabalho. Então, é nessa parte. A mesma coisa, quem usa as câmeras de fermentação, logo depois do embutimento, já pode ir para a câmera, sendo que respeitar sempre, não dar choque térmico. Não dá nenhum choque térmico. E não pode ficar quente demais, né? Não adianta eu levar para uma estufa, por exemplo, que eu cozinho calabresa e ligar só a fumaça ali, vai ficar 30, 32 graus, que o fumeiro, a fumaça já chega quase fria ali. A bactéria vai ficar lenta. Como se ficar frio, a bactéria vai ficar lenta. E aí o seu tempo vai ser maior do que o que você esperava. Tem que ser bem orquestrado. Mas o olho da pessoa que tá lá no dia a dia, ele vai lá de manhã e fala, deu certo, tá lindo, tá vermelho, já sabe. Apertou, a pessoa já sabe. Então é muito do seu olho. Até na sua adeguinha lá que você ganhou de presente de casamento, é o seu olho que vai falar se deu certo ou não. Você não precisa nem ter um pHmetro, né? Lógico que se tiver um pHmetro como nas indústrias vão lá, beleza, ela tem, sei lá, um mundaréu de salame de responsabilidade. Mas você tem 10 quilos ali, você olhou, viu, apertou, o seu dia a dia vai te dar a resposta. A olhos vistos, na verdade. Que legal. Então, a maior parte dos problemas se restringe à formação do anel, praticamente. Porque ele não deixa a umidade sair. Exatamente. Fica aquela fermentação estressada ali no meio. Exatamente. Então, controlar a temperatura e a umidade nos 3 primeiros dias é algo que faz total diferença. Faz total diferença. E aí tem as boas práticas também de salame. Porque até no curso que nós fizemos lá, tinha o pessoal da Zampagridia, né? Que foi premiado e tudo mais. Daí tem as boas práticas. Que eles tinham, acho que desde o cultivo do suíno, alguma coisa assim, até a etapa final. Eles resgataram todo o porco moura, a história do porco moura, tudo. E eles cuidam de todas as etapas do processo. E, sem dúvida, o salame dele foi premiado agora de novo, que eu participei do júri do concurso. É sensacional, impecável.
Então ele realmente tem essas boas práticas do salame. Desde a umidade da matéria-prima, tudo. Sendo um produtor que a gente possa dizer que ele é pequeno, né? Fiz o salame ficou legal, levei ele para o concurso, a júri lá. O que vocês avaliam? Como que eu sei que o salame foi tudo bem? O que eu olho? Corto uma fatia? Quais são os critérios? Nossa, a gente recebeu, tinha mais de uns 30 salames lá pra gente experimentar, né? É o que eu falei antes. Primeiro, a cor, o visual. Visual é sempre o primeiro. Mesmo que, né, não adianta, o consumidor olha primeiro o visual, depois a gente experimentou o cheiro, o sabor, tudo. Então, foi super bem estruturado, porque a gente tinha um iPad cada um, com vários itens que a gente tinha que responder e um campo de observação que a gente podia colocar a crítica ou elogio para aquele salame que a gente estava experimentando. Então, de cara, a gente já tinha rejeitado uns 5 ou 6 que estavam lá, que a gente achou que não estava legal. E os outros que entraram para a disputa lá, e a gente foi comendo tudo em ordem, todos os jurados bem organizadinhos, assim, a gente foi respondendo tudo, tinha uma escala, acho que era de 0 a 10, de 0 a 10 para cada item, e tanto, acho que o resultado foi super coerente, porque o Zampa ganhou de primeiro em 2020 e ganhou de segundo agora em 2023. Então, o resultado foi coerente, porque realmente ele sabe fazer. Ele sabe fazer. E o que ele tem muito é capricho. Capricho. Amor por aquilo Amor ali. por Faz aquilo com ali, carinho, exatamente. faz porque gosta. Exatamente. Eu já provei, o salame é muito bom. Eu preciso muito provar. Muito bom mesmo. Já ouvi falar muito. Bem legal. Não, então, um apanhado geral, né, de salame realmente é muito difícil fazer, né? Muito difícil. Então tem influência do clima, tem influência do processo, influência do capricho que você tem com os equipamentos, que eles precisam estar ali com as lâminas bem afiadas, você não pode amassar, você precisa cortar. A importância das culturas, né, que não adianta muito você promover tentar deixar meio que a Deus dará ali, né? Vamos ver o que vai crescer aí, o que vai acontecer. Realmente o negócio é muito difícil de fazer, né? E exatamente ao contrário de tudo aquilo que nós falamos até aqui, né? Sempre micro-organismo foi um problema ali dentro. A gente tenta combatê-los. O tempo todo o que a gente coloca para inibir o crescimento, como que a gente consegue diminuir a velocidade de crescimento, não deixa baixar o pH é um problema. Então, o salame é um universo completamente diferente. Completamente diferente, por isso que ele é tão único e tão especial. E a percepção que dá é que os controles eles precisam ser mais naturais, né? Isso que deixa ele difícil, né? Então, você precisa de um micro-organismo, que é um ser vivo para crescer. Você precisa de temperatura, depende muito do lugar que você está localizado. Então, a influência é mais natural. O resto não, você está dentro de uma fábrica, você controla absolutamente tudo, né? Qualquer coisa, você joga um amido ali, você está fazendo um produto industrializado, um amido carrageno, resolveu o seu problema, né? O salame, na verdade, quanto menos ingredientes você colocar, que ali for fórmula mais limpa possível, mais um salame, você pode dizer que é um salame real, né? Agora, se um salame é tão bom assim, por que o pessoal chama as outras pessoas de salame? É verdade. Talvez porque a mesma coisa você chama de abacaxi, que tem todos os lados são iguais. O salame também, né? Todos os lados são iguais. Aí tu não te faz de salame. Eu já vi Mas a gente usa muito. Não, para não se fazer de salame quando o cara não tá tomando atitude, ficou ali olhando pro nada, é um salamão. Um salamão. Eu já vi falar que o pessoal chama mortadela de salame. Pega aquelas mortadelas mais finas e pendura. Comprar salame. Desrespeito. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver um produto com outro. No salame você não pode extrair proteína, a mortadela é um produto com a proteína extraída. Precisa extrair proteína, né? Precisa extrair proteína. Ju, gostaria que você falasse pra gente do livro. Como que te acha? Assim, em um podcast a gente não consegue reunir todas as informações, é muito técnico, a gente sabe que você tem o livro, quais são as partes, fala pra galera que tá ouvindo, quer se aprofundar mais, quer saber dessa tabelinha da relação da umidade e outros segredos, né, o salame e seus segredos, fala pra gente, conta a história. Por que você resolveu escrever um livro? Então, foi na pandemia, quando
algumas pessoas me ligaram para tirar esse tipo de dúvida. E aí eu falei, será que eu tô explicando bem? Acho que eu vou botar tudo no papel, porque daí tá escrito, pronto, né? Aí comecei a escrever, mas na verdade eu ia guardar as informações para mim, né? Porque como eu tinha recebido várias vezes as mesmas perguntas, eu falei, vou fazer um dossiê para mim, assim fica mais fácil de eu repassar no e-mail, né? Tá. E eu falei, putz, tem muita foto, cara, tem muita coisa. Vai dar para montar um material legal? E aí eu comecei pelas fotos desses erros, das coisas, foto de fábrica, todas as fotos são reais, nenhuma foto foi mexida, nada. Quando eu levei a ideia pro marketing, o marketing falou, nossa, as fotos são horrorosas. Eu falei, as fotos são assim mesmo, é foto real, não é pra mexer. Não, mas a gente não pode melhorar a cor. Não pode melhorar a cor é essa. Que legal. Né? E aí fui pesquisar então um pouco da história do salame, por que chama salame e tal, que é o primeiro capítulo. E aí eu falei, queria umas fotos de um porquinho bonitinho. Pô, na pandemia, entrei no Museu do Porco online, não sei o que na Europa. Não tinha uma foto de um porquinho bonitinho. Eu falei, pai, por favor, desenha um porquinho pra mim. Aí, meu pai fez o primeiro porquinho. Eu levei nas meninas do marketing e falei, seu pai é um artista. Tá demais, agora seu pai refaz essa e essa. Eu falei, tá, pai, faz mais esse desenho pra mim. Então, os desenhos do livro foi meu pai que fez. Que legal. Porque na hora não tinha pra quem socorrer. E aí ele fez os desenhos pra mim, as meninas adoraram, integramos no livro, beleza. E aí depois muita gente perguntava, como é que faz as culturas? Como é que surge as culturas, né? Aí então tem um capítulo também que explica como que as culturas são feitas, são produzidas, né? Legal. Ninguém sabia a real história. Eu contei a história da Lallema, que é uma empresa que está no Brasil, vai fazer 10 anos que a Global Food representa. E também tem uma história particular, então conta a história no livro. E depois entra na parte das culturas e a parte toda das formulações. Eu faço algumas sugestões de formulações, as tabelinhas de umidade e temperatura e ventilação que você pode seguir. E no final eu coloquei um resumo dos RTIQs, de salame, de linguiça, da linguiça colonial, da linguiça de carne suína defumada, daquela briga, esse tem que ser com tripa natural, esse pode ser de colágeno, blá blá blá. Que quando mudou a legislação, eles tiveram que parar de chamar o salame colonial, que era o nosso salame verde, de salame, né, o pessoal se ofendeu. Mas, na verdade, tá muito bem categorizado do jeito que tá. Não dá para chamar salame uma coisa que um produto que você tá vendendo com uma semana, sendo que o outro ficou 45 dias. Não é justo, né? Então, acho que ficou bem categorizado assim, e daí eu faço esse resuminho ali, que acho que serviu para bastante gente. Então, eu tentei fazer um apanhado geral, com uma linguagem fácil, sem ser muito técnica, muito profundo. E foi super legal, vendeu super bem o livro, fiquei muito feliz. Toda a renda do livro foi para um local que chama Lar Divino Amigo. Então, a gente arrecadou uma quantia considerável, fiquei bem feliz. Também a gente contou com o apoio dos meus 2 parceiros, que é o Navarro da Curato e o Peterson do Acava. Eles se puxaram bastante para ajudar nas vendas. Então, agradeço muito a eles, porque eles ajudaram bastante a divulgar o livro também. E, se Deus quiser, vai ter uma segunda edição. E eu fiquei muito, muito, muito feliz com o resultado. Eu não esperava que tanta gente fosse se interessar por um assunto tão técnico, tão específico e ter um feedback tão bom. Então, cada dia de pandemia trabalhado até a meia-noite valeu a pena. Que legal, é um livro todo especial, né? Porque você tem um conhecimento gigantesco do dia a dia ali e essa é a maior dificuldade, né? De encontrar a solução de problema do dia a dia, porque sempre tem aquelas utopias teóricas maravilhosas, aquelas equações e tudo mais, mas tá bom, na prática, como é que funciona, né? Aquela história que na prática a teoria é diferente. Exato. Então, como é que funciona? E do outro lado, a parte sentimental também das ilustrações, né? Pô, todos os desenhos feitos pelo seu pai, que legal. As grandes empresas, elas têm uma equipe de P&D lá para resolver seu problema. Só que às vezes as empresas menores, as empresas familiares, não tem quem resolver seu problema. E ele precisa resolver o problema lá, porque ele tem lá, sei lá,
100 mil reais de salame e ele não pode jogar fora esse dinheiro, entendeu? Então, foi pensando mais nos artesanais que eu fiz, mas o assunto serve para todos. E onde a gente encontra para comprar? Onde te encontra? Me encontra sempre no celular, eu sempre já atendo no vídeo, já pode me chamar no vídeo de cara. E o livro, quem coordena as vendas é o marketing da Global Food. Então, você faz o Pix para o Lá Divino Amigo e a Global Food envia o livro para a sua casa sem custo. Que legal. Sim, bem simples. Quando sair a segunda edição, vem aqui. Vem aqui, fazer a Pra estreia falar pra aqui. gente, vem aqui. Com certeza. Legal, muito legal. E Ju, aqui aproveitando, né? O podcast a gente sabe que a gente consegue usar muito bem a ferramenta da internet para ter escala, para levar... para realmente não ter fronteira daquilo que a gente quer falar. E esse é um dos objetivos desse podcast, se não o principal. Levar informação, trazer pessoas aqui que realmente tem uma trajetória interessante já no mercado, que a gente sabe que o mercado ele acaba sendo mais ou menos um patinho feio da indústria de alimentos. É muito difícil essas informações chegarem, normalmente você precisa fazer alguma coisa relacionada à carne, você pega uma informação de um fenema da vida, de um livro de química, você pega de outro lugar, vai fazendo as adaptações até se construir o racional que seja aplicável a carnes. Então a ideia é montar aqui um canal de comunicação para que a gente consiga levar informação e consiga levar, sobretudo, resolução prática de problema que todo mundo enfrenta. Porque apesar de ter as particularidades de cada uma das fábricas, né, uma microbiota diferente de um lugar para outro e tudo mais, de maneira geral, os problemas eles são mais ou menos semelhantes. Vai mudar as tratativas, claro, cada um com as suas particularidades. Mas aproveitando aqui, uma das coisas que a gente sempre fala no final dos podcasts é, se pudesse deixar uma mensagem para todo o mercado, vamos imaginar que todos os produtores de salame, para aqueles que já produziram, para aqueles que têm vontade de produzir, vão receber sua mensagem agora. Que mensagem que você deixaria? Salame é um produto tradicional, ele é único, ele é para ser degustado, ele é para ser apreciado e para ser feito com cuidado, para ter todas as características organolépticas e segurança alimentar do que o produto merece. Muito legal. Respeite o processo, tenha calma, paciência para fazer, que o resultado vai ser sensacional. Ju, muito, muito, muito obrigado. Foi sensacional. Eu aprendi muito de salame. Daqui a pouco eu vou começar a ler o livro e vou ficar até a tarde lendo. Eu gosto disso. Muito obrigado pelo chimarrão. Muito obrigado por sua disponibilidade de vir aqui. A casa é sua. Venha quando quiser. Vai ser uma grande honra toda vez que você vier. Muito obrigado pelo seu conhecimento, por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Tenho certeza que a galera vai adorar esse episódio, que a galera que está assistindo até agora. A galera que nos está ouvindo ou assistindo até agora, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do CarneCast. E um brinde. Valeu!